Oi, gente, Mucuyu, Colofé, Mutumbá, Saravá, Orê, Mojuba e toda a relação de respeito a todos nós, povo de matriz africana. Eu recebi um convite do J. Camarim para eu poder falar sobre suicídio. Pois bem, antes da gente falar sobre a base do suicídio, que a base dele é muito clara, quando a dor de existir ela é maior que a dor de partir, o suicídio acontece. Então, sempre essa teoria. Porém, eu quero falar e levar a vocês um conhecimento um pouco mais amplo ou mais fácil de entender, porque o suicídio ele é uma consequência, ele não é a causa. Então, eu vou fazer uma série de 6 ou 7 módulos de vídeos que falem sobre suicídio. Eu vou pegar alguns temas que estão pela internet para a gente começar a falar sobre suicídio. O primeiro que eu vou pegar foi até de um dos comentários que eu fiz em alguns grupos, referente à tão famosa frase: onde não me cabe meu filho, não me cabe. Onde não cabe meu filho, não me cabe, perdão. Quando a gente fala dessa frase, a gente enxerga a beleza da defesa de uma mãe, da mãe que defende o filho daqueles que não gostam da criança. Porém, gente, quando a gente fala de suicídio, a forma de prevenção, porque a cada 48 minutos no mundo, uma pessoa comete suicídio. E comete suicídio, entendeu? Pelo grau generalizado dos gatilhos, que é um dos modos que eu falo ali na frente. Os gatilhos de inserção, entendeu? O gatilho emocional é o que dispara. É uma situação, uma lembrança, uma repetição, um quadro que leva você a lembrar de algo que já foi um trauma ou causou um transtorno na sua vida e que você não consegue esquecer. Por exemplo, estamos aqui no meio de um show de rock e eu vejo uma mulher sacudir o braço de um homem. Ali é uma namorada se defendendo, uma menina atacando porque foi assediada, mas é um gatilho de lembrança emocional de quando a minha mãe sacudiu o meu braço por eu ter cometido uma malcriação e não aceitei. Então a gente vai falar sobre agora suicídio e relacionamentos. O que tem a ver, o que compõe o gatilho do relacionamento sobre o suicídio? Quando a gente fala de relacionamento e suicídio, a gente vai falar que a maioria dos suicidas que se ocasionam ao ato devido a relacionamentos, em geral, todos eles tinham um grau de necessidade de atenção demasiada. O suicida, em geral, o que a gente mais comumente vê são os que já estão depressivos ou deprimidos numa situação. Então ele se isola, ele deixa de frequentar alguns ambientes, ele deixa de estar presente, ele deixa de colocar a sua opinião, porque contendo, eu já falei de depressão, né? Contendo aquela dor tão grandiosa, o silêncio às vezes é a melhor escapatória. Porém, quando o suicídio ele é cometido por questão de relacionamentos ou grau de necessidade de atenção, a gente tem que começar a lembrar, pegando aquela frase que está aí pelos feitos da vida que eu odeio, que é onde não cabe meu filho, não me cabe, a gente vai falar que um relacionamento ele é mantido por frequência. Eu lhe procuro, você me procura. Eu converso com você, você conversa comigo. Eu vou até a sua casa, você vem até a minha casa. Então, com a modernização, com a facilidade, com a resposta imediata e tão rápida que a internet nos oferece, a gente começa a perder a frequência. Perdendo a frequência, o convívio é zero, não existe convívio. Se não existe convívio, gente, é muito fácil eu dizer que eu não gosto de você que come chocolate, você dizer que não gosta da forma com a qual eu falo. Cada um ouviu aqui pela telinha, desligou se eu fui fazer outra coisa, porque não teve a essência do envolvimento. Em grande maioria das partes, os suicídios cometidos por falta de relacionamento é quando a pessoa deixa de entender que a sua essência ela está normativa à sua pessoa, mas ela é anormativa às condições. O convívio, as concordâncias e discordâncias são o que causam os limites entre os seres humanos. Sou seu amigo, gosto de você, ando por onde você anda às vezes, como que você come às vezes. Para tudo isso houve troca, houve convívio, houve concordância. Porém, se um dia o meu amigo posta que ele é a favor do assassinato de negros e afins, eu vou debater com ele porque eu não concordo com aquela posição, mas não vou deixar de ter com ele o limite de uma frequência de harmonia. Eu não deixei de amá-lo, eu só não tive concordância para com o que ele falou. Ele vai tentar, através
das discordâncias deles ou concordâncias, me provar o limite dele. Eu posso aceitar ou não, mas mesmo assim, nós vamos manter uma frequência, vamos manter um convívio. Pode ser um pouco mais distanciado. Porém, quando a gente leva isso para o lado do suicida, da pessoa que comete suicídio, daquele que está a pensar para o suicídio, é muito normal que as pessoas tenham uma consciência de classe de relacionamento muito complicada. Hoje em dia, as mães não entendem que 60% do cometer dos filhos tem a ver com o comportamento um dia herdado e um dia elevado. Então, infelizmente, é feio falar, ou bonito, sei lá, ou certo ou errado, daí vão vir as concordâncias e discordâncias de vocês que me assistem, que o comportamento de uma criança, ele é extremamente ligado ao da mãe. Em 70%, o filho repete os limites que a mãe não se deu ao limite dela própria. Uma mãe que foi muito tolhida, deixa o filho livre. Uma mãe que foi muito castrada, ela dá condições ao filho. Uma mãe que não teve fala, ela não vai se incomodar com um filho que fale, afinal, ela quer dar àquele filho toda a diferença de comportamento que ela viveu lá atrás com os seus pais. Porém, quando eu exponho essa criança a um convívio público, eu tenho que estar pronto às anormatividades, às caras feias, as pessoas que vão se incomodar com o barulho. Afinal, se eu venho de um relacionamento que existe um grau de necessidade de atenção, se eu, como uma pessoa, a cometer suicídio, a ter a vontade de fazer o suicídio, por uma questão de anormatividade, de trauma ou de transtorno, e eu tenho essa questão do déficit de atenção, é muito normal que dentro do déficit de atenção eu não entenda o que sejam limites e premiações. E por que eu dei esse exemplo de mãe e filho? Quando nós somos uma palavra constituída pelo que nós vemos, ouvimos e aprendemos, infelizmente, a agilidade, entendeu? O tempo que eu não paro para ouvir, o tempo que eu não paro para conversar, o tempo que eu não paro para concordar ou discordar, a minha não participação política, a minha não participação espiritual, todo o meu esquivo faz com que, junto às minhas anormatividades cerebrais, que todos nós temos e carregamos, porém elas dependem de gatilhos, como eu falei. Lá atrás, num show, eu vi a menina balançando um rapaz, e aí vem o meu gatilho de uma correção que eu obtive da minha mãe e não aceitei. Em suma, quando a gente fala das famosas premiações e limites, ou premiações e punições, que hoje não acontecem, porque um suicídio ele requer os dois lados. Ele requer ser punido pela mãe, porque ele quer ter atenção. Ele requer ser premiado pela mãe, afinal, ele almeja que a mãe aceite a forma que ele é. E quando pai e mãe não dão ao suicídio o que ele almeja, aí ele começa o gatilho de sofrimento mútuo. Eu sofro porque a minha realidade de classe, a minha realidade de conveniência não deixa que eu seja uma pessoa com muita atenção tomada. Então eu vou me machucar, porque dentro da filosofia do suicídio, tirando toda a parte de olhar de compaixão, de olhar de misericórdia, agindo com moderação, a filosofia diária do suicida é machucar a si para machucar aquele que o machuca. Só que o suicida machucando a si, para tentar machucar aquele que o machuca, ele também nos machuca. Afinal, quem nunca falou para um amigo, se vira, mano, levanta daí, vai tomar um banho, vai agir. Primeira situação errada. Porque tirar o outro da depressão só faz com que ele entenda que ele é menor. Então ele vai se machucar, ele vai continuar mais sujo, mais desarrumado, mais preguiçoso, mais atencioso ou mais malcriado. Ou ele começa a cometer malcriações que vão ferir a sua forma de pensar para que você se afaste dele. Por conveniência, quando você se afasta dele, ele te feriu, se ferindo, mas ele não feriu a quem era o tema da história. Então, na grande questão, quando a gente fala de CVVs da vida, esses centros que param para ouvir, a parte negativa do suicídio e relacionamento é a necessidade autêntica e imediata de atenção a tudo que ele pensa, na borda da expressão dele, que ele pensa que é exato. Quando CVVs acontece, que ele liga para lá e fala, são pessoas que não julgam. Então, a gente tem que saber, quando for falar desses módulos agora de suicídio, fazer entender o que é compaixão, que é o último módulo sempre,
e o que é reatividade, que eu estou levando vocês a pensarem. Pensem se nessa comunicação tão ágil, tão fácil, tão esperta, tão moderada, uma comunicação com uma frequência de todos os dias, eu tenho que falar com todos, responder a todos, daqueles que me mandam um bom dia de estrelinha, símbolozinho de café da manhã, e às vezes eu estou lavando roupa, lavando alguma coisa, cuidando de um animal, não posso responder. Se aquela pessoa ela tem um gatilho de abandono ou rejeição, dali você já vai incentivar a pessoa ao desligamento, porque o suicídio preciso desligar a pessoa que eu sou, encerrar a pessoa que eu sou, porque a pessoa que eu sou entende que suicídio e relacionamento é uma mão somente de vinda, porque quando o suicida obtém atenção, carinho, aceitação, e quando você somente fala o sim, até por desconvecção, você não está nem preocupado com o que vai acontecer com ele, então você fala sim para tudo, entendeu? Você está dando para ele a alavanca que ele precisa para reter o gatilho emocional. Porque o suicida que requer atenção emocional, em suma, ele precisa de valorização, de reconhecimento e que alguém sempre lembre ele de quem ele é. E, por consequência, dentro dos relacionamentos, onde eles são feitos com frequência, convívio, concordância e discordância, limites, premiações e castigos, o suicida ele é um anormativo. Ele não serve para passar por dentro de uma normatividade de atos a conseguir, acordar, perder, ganhar, ter, receber, ser criticado, ser elogiado. Primeiro módulo, suicídio e relacionamentos, e aí eu vou com cada módulo. Se vocês tiverem dúvida, porque é um assunto muito extenso, vou tentar resumir, é difícil resumir uma coisa quando ela é extensa e quando ela tem múltiplos leques. Deixem aí embaixo as perguntas que eu vou respondendo à medida que elas forem chegando. Um grande beijo. Colofé, Mucuyu, Mutumbá, Ore, Saravá, até o módulo 2, que a gente vai falar desse assunto tão polêmico que é o suicídio. Tchau, tchau, até um próximo encontro.